Fala galera, vim no canal História de Jogadores. Para quem não conhece, sou o Eduardo, narrador desse canal. E hoje vamos contar a história de Pipe Lau. Mas antes, não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. E também não se esqueça de seguir a nossa conta do Instagram, @news_football. Ficaremos muito gratos. Então, bora pro vídeo. Philipp Lahm nasceu em 11 de novembro de 1983, em Munique, Alemanha. Na sua infância, Philipp gostava de jogar bola desde pequeno. Quando ele tinha 5 anos, seus pais o enviaram para o clube Muniche Gern para aprender o básico, jogando entre 1989 a 1995. Em 1995, aos 11 anos, um treinador da equipe infantil do Bayern de Munique, Jean Pinta, viu seu talento, onde ele viu vários jogos em Gern e no final acabou o chamando. Absolutamente todos os treinadores achavam que ele era profissional. E segundo Hummels, se Lau não conseguir a profissional, ninguém conseguirá. Pelos juniores, ele conseguiu ganhar 2 Bundesliga, jogando entre 1995 a 2001. Aos 17 anos, em 2001, ele foi integrado ao time B do Bávaros. Seu ex-treinador Hermann Gerland achava ele o jogador mais talentoso a treinar. Em 13 de novembro de 2002, Law fez sua estreia no profissional, entrando aos 92 minutos no empate por 3-3 contra o RC Linz, pela fase de grupos Champions League, mas sem espaço por a zaga e meio-campo estar jogando com o time titular, ele apenas fez um jogo, onde logo foi emprestado ao Stuttgart. Ainda ele foi convocado para a Euro Sub-19 2002. Pela fase de grupos, empatou em 3-3 a Inglaterra, marcou um gol, venceu de 3-0 a República da Irlanda e venceu de 2-1 a Bélgica, se classificando em primeiro lugar, indo para a final. Acabaram perdendo por 1-0 a Espanha. Sua estreia pelo Stuttgart na Bundesliga foi contra Hansa Rostock. Sua primeira aparição como titular na Champions League foi em 29 de setembro de 2003, contra o Manchester United. Em 18 de fevereiro de 2004, ele fez sua primeira partida na seleção, na vitória por 2-1 contra a Croácia. Em 3 de abril de 2004, ele marcou seu primeiro gol na Bundesliga, na vitória por 5-1 contra o Wolfsburg. Ainda foi eleito em segundo lugar em jogador alemão do ano. Ainda participou da Euro 2004. Pela fase de grupos, empatou em 1-1, empatou em 0-0 contra a Letônia, perdeu em 2-1 contra a República Tcheca, se desclassificando em terceiro lugar. Na temporada 2004-2005, ele teve dificuldades de jogar no esquema tático do novo treinador Matthias Sammer, demorando em se adaptar. Em janeiro de 2005, Hall sofreu uma fratura no pé direito, ficando afastado por 4 meses, voltando em 9 de abril contra o Schalke 04, mas se lesionando 5 semanas depois, sofrendo uma ruptura no ligamento cruzado. Com isso, não conseguiram participar da Copa das Confederações 2005. Pelo clube, ele fez 71 jogos e 3 gols. Na temporada 2005-2006, ele voltou ao Bayern, mas ainda estava se recuperando da lesão no ligamento cruzado, voltando em novembro, fazendo 2 partidas no time B e posteriormente voltou ao profissional contra a Arminia Bielefeld. Ainda ele foi convocado para a Copa do Mundo 2006. Pela fase de grupos, venceu de 4-2 a Costa Rica, marcando um gol, venceu de 1-0 a Polônia e venceu de 3-0 o Equador, se classificando em primeiro lugar. Nas oitavas, venceu de 2-0 a Suécia, nas quartas, empatou em 1-1 e venceu de 4-2 nos pênaltis contra a Argentina. Na semi, perdeu por 2-0 contra a Itália, se desclassificando, disputando o terceiro lugar, vencendo de 3-1 Portugal. Ainda entrou no time All-Stars da Copa. Ainda foi campeão da Bundesliga e foi campeão da Copa da Alemanha, vencendo na final por 1-0 contra o Eintracht Frankfurt. Ainda ganhou o prêmio Simbers Lobe Gladbach 2006, maior prêmio da Alemanha. Na temporada 2006-2007, em 20 de agosto de 2006, na primeira partida da Bundesliga, ele marcou seu primeiro gol no clube, na vitória por 2-1 contra o Bochum, e foi até as quartas da Champions, perdendo para o Milan.
Ainda participou da DFL Liga Pokal, perdendo por 2-0 contra o Werder Bremen na final. Na temporada 2007-2008, durante o verão, houve vários rumores que deixaria o clube e iria para o Barcelona. Era quase garantido. No entanto, ele cedeu o contrato até junho de 2012 com o clube. Ainda ganhou a Bundesliga e a Copa da Alemanha, vencendo de 2-1 na final contra o Borussia Dortmund. E ganhou a Copa da Liga Alemã, vencendo de 1-0 o Schalke 04 na final. Ainda participou da Euro 2008. Pelas fases de grupos, venceu de 2-0 a Polônia, perdeu de 2-1 a Croácia e venceu de 1-0 a Áustria, se classificando em segundo lugar. Nas quartas, venceu de 3-2 Portugal, na semi, venceu de 3-2 a Turquia, marcando um gol, e na final, perdeu de 1-0 a Espanha, perdendo o título. Na temporada 2008-2009, o Bayern teve uma temporada mais ou menos. Após ser vice da Bundesliga, se desclassificando nas quartas da Copa da Alemanha pelo Bayer Leverkusen, foi até as quartas da Champions. Incrivelmente, nas oitavas, venceram de 5-0 no jogo de ida e 7-1 na volta, dando 2-1 no agregado contra o Sporting. Também perdeu por 2-1 contra o Borussia Dortmund na final da Supercopa da Alemanha 2008. Na temporada 2009-2010, em 8 de novembro de 2009, ele recebeu uma multa mais alta do clube, 25 mil euros, após dar uma entrevista não autorizada no Süddeutsche Zeitung, criticando as transferências e a falta de filosofia do jogo no clube. Em maio de 2008, ele recusou a oferta do Manchester United de Barcelona após o presidente Oli O'Neill prometer fazer o time competitivo. Ainda foi campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha, sendo de 4-0 o Werder Bremen na final. Ainda foi convocado para a Copa do Mundo 2010. Pela fase de grupos, venceu de 4-0 a Austrália, perdeu de 1-0 a Sérvia e venceu de 1-0 a Gana, se classificando no primeiro lugar. Nas oitavas, venceu de 4-1 a Inglaterra. Nas quartas, venceu de 4-0 a Argentina. Na semi, perdeu de 1-0 da Espanha, se desclassificando e disputando o terceiro lugar, vencendo de 3-2 o Uruguai, ainda entrando na seleção dos sonhos Copa do Mundo 2010, ainda ganhando o prêmio Sylvanes Loberath 2010. Pela Champions League, na fase de grupos se classificou em segundo lugar. Nas oitavas, empatou em 4-4 no agregado contra o Fiorentina, se classificando no gol fora de casa. Nas quartas, empatou em 4-4 no agregado contra o Manchester United, se classificando no gol fora de casa. Na semi, venceu de 4-0 no agregado. Na final, perdeu de 2-0 para o Inter de Milão, dando ao rival sua terceira Champions League. Na temporada 2010-2011, ele venceu a Supertaça DFL 2010, vencendo por 2-0 o Schalke 04. Ficou em terceiro lugar na Bundesliga. Na temporada 2011-2012, ele foi vice da Bundesliga e foi para a final da Copa da Alemanha, perdendo de 5-2 na final. Na Champions, se classificou na fase de grupos em primeiro lugar. Nas oitavas, venceram no agregado por 7-1 contra o Basel. Nas quartas, venceu de 4-0 no agregado contra o Olympique de Marseille. Na semi, empatou em 3-3 contra o Real Madrid. Na final, empatou em 1-1 no tempo regulamentar contra o Chelsea e foram os pênaltis, perdendo por 4-3, dando o primeiro Champions League ao rival. Ainda participou da Euro 2012. Pela fase de grupos, venceu de 1-0 Portugal, venceu de 2-1 a Irlanda e venceu de 2-1 a Dinamarca, se classificando em primeiro lugar. Nas quartas, venceu de 4-2 a Grécia, marcando gol. Na semi, perdeu de 2-1 para a Itália, se desclassificando. Na temporada 2012-2013, ele ganhou a Copa da Alemanha, vencendo na final por 3-2 contra o Stuttgart, e venceu a Bundesliga. Na Champions League, se classificou em primeiro lugar na fase de grupos. Nas oitavas, empatou em 3-3 no agregado contra o Arsenal, passando de fase por gols fora de casa. Nas quartas, venceu por 4-0 no agregado contra a Juventus. Na semi, venceu no agregado por 7-0 contra o Barcelona. Na final, teve o clássico alemão contra o Borussia Dortmund, vencendo por 2-1, dando a quinta Champions League ao clube.
Também ganhou a Supertaça DFL 2012, vencendo por 2-1 contra o Borussia Dortmund. Na temporada 2013-2014, ele venceu a Supertaça UEFA 2013, empatando em 2-2 no tempo regulamentar, vencendo os pênaltis por 5-4. Ainda participou do Mundial de Clubes 2013. Na semi, venceu por 3-0 o Hanzo Evergrande e na final, venceu por 2-0 o Raja Casablanca, dando o primeiro título do Mundial no clube, onde acabou ganhando a bola de prata do Mundial, ainda ganhando o prêmio Silver Award. Ainda ganhou a Bundesliga e a Copa da Alemanha, vencendo por 2-0 o Borussia Dortmund. Também participou da Supercopa da Alemanha em 2013, mas perdendo por 4-2 contra o Borussia Dortmund. Em 6 de setembro de 2013, Lau fez sua 100ª partida pela seleção alemã, uma vitória por 3-0 contra a Áustria. Ainda participou da Copa do Mundo 2014. Pela fase de grupos, venceu por 4-0 Portugal, empatou em 2-2 contra a Gana e venceu por 1-0 Estados Unidos, se classificando em primeiro lugar. Nas oitavas, vencer por 2-1 contra a Argélia. Nas quartas, vencer por 1-0 a França. Na semi, venceram o Brasil, humilhando-a por 7-1, sendo a maior derrota sofrida pelo Brasil. Na final, vencer por 1-0 a Argentina, dando o quarto mundial para a Alemanha. Ainda lá entrou na seleção na Copa do Mundo 2014. Depois da Copa, em 18 de julho de 2014, lá anunciou sua aposentadoria pela seleção. Ainda em 2014, ele concorreu ao prêmio Bola de Ouro, ficando em sexto lugar. Ainda também ganhou o Cibernese Loberlot 2014. Na temporada 2014-2015, ele participou da Supercopa da Alemanha, perdendo por 2-0 contra o Borussia Dortmund. Ainda ganhou a Bundesliga e foram até as semis da Copa da Alemanha. Na Champions foram até as semifinais, perdendo por 5-2 no agregado contra o Barcelona. Na temporada 2015-2016, ele participou da Supercopa da Alemanha 2015, empatando em 1-1 contra o Wolfsburg, perdendo por 5-4 nos pênaltis. Ainda ganhando a Bundesliga pela quarta vez seguida, sendo o primeiro clube a ganhar 4 vezes seguidas na Bundesliga. Ainda foi até a semi da Champions, empatando em 2-2 no agregado e perdendo nos gols fora de casa. E nas oitavas, em 23 de fevereiro, no jogo de ida contra a Juventus, no empate em 2-2, Lahm fez sua 100ª partida na competição. E nas quartas, no jogo de volta em 13 de abril de 2016, ele igualou o recorde de Kohl com 103ª partida, sendo o alemão a mais atuar. Ainda ganhou a Copa da Alemanha, empatando em 0-0 e vencendo por 4-3 contra o Borussia Dortmund. Na temporada 2016-2017, ele venceu a Supercopa da Alemanha, vencendo por 2-0 o Borussia Dortmund, e venceu a Bundesliga, sendo sua quinta seguida, e foi até a semi da Copa da Alemanha. Foi até as quartas da Champions, perdendo no agregado por 6-3 contra o Real Madrid. Ainda foi eleito jogador alemão do ano 2017. Em 4 de fevereiro de 2017, ele fez sua 50ª partida pelo Bayern, contra o Schalke 04, no empate em 1-1. Em 20 de maio de 2017, ele fez sua última partida como profissional, se despedindo junto com Xabi Alonso, na vitória por 4-1 contra o Freiburg. Em 27 de maio de 2017, Lahm entrou no Hall da Fama do Bayern. Ele teve uma proposta de ser diretor esportivo do clube, mas rejeitou. Pela seleção, ele fez 113 jogos e 5 gols. Pelo Bayern de Munique B, ele fez 63 jogos e 3 gols. Já pelo principal, ele fez 517 jogos e 16 gols, totalizando 580 jogos e 19 gols pelo clube. O total de jogos de sua carreira foram 764 jogos e 27 gols. Em 8 de dezembro de 2017, Lahm foi nomeado embaixador honorário da candidatura da Alemanha para sediar Euro 2024. Em 15 de julho de 2018, Lahm entregou o troféu da Copa do Mundo 2018, fazendo a abertura da final entre França e Croácia. Em 2019, ele foi eleito cidadão honorário de Munique. Em 2020, entrou no time dos sonhos Bola de Ouro de todos os tempos, entrando na categoria bronze. Também entrou na equipe mundial da década 2011 a 2020 da IFFHS, equipe IFFHS da UEFA da década 2011 a 2020.